E aí pessoal, para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari. Peço para que você se inscreva no canal, já vá deixando seu joinha também. Seja membro do canal, compartilhe o vídeo, vamos ajudar a fazer com que o canal continue a crescer mais e mais. Beleza, rapaziada? Rapaziada, o Vasco, algumas informações, né? Lisca pedindo reforços, empresário confirma, né, o contato do Vasco pelo atacante Osvaldo, juniores, o Marcelinho apresentado, e também o São Paulo que pode ter 5 desfalques, até meio time aí contra o nosso Vasco nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Gostaria antes de falar sobre o Lisca, né, que pediu reforços, e isso é fato, isso não é história, e nem novidade para ninguém aqui. Quem seriam esses reforços? Ontem nós colocamos aqui algumas batidas, tipo o Pity Martins, que está no mercado, e é um excelente jogador, um meia de criação, ligação, e que o torcedor vascaíno tem que sonhar. Tem que abrir um pouquinho os cofres, sim, porque, gente, o Vasco perde 80 milhões nessa temporada, 80 milhões, com essa situação de queda para a Série B, sendo justa ou sendo injusta. O Vasco perdeu 80 milhões com isso tudo. E o Vasco precisa retomar o caminho da Série A, até porque o investimento agora vai trazer essa grana de volta. Isso o mais breve possível, o mais rápido possível. Não tem tempo de ficar esperando, não, nem fazendo churumelas, não. Tem que contratar. Porque se o Lisca está pedindo reforços, é porque ele já enxergou que assim com esse time não vai dar. E isso é fato. Foi assim com o Marcelo Cabo. Ano passado já estava assim nas mãos do Vanderlei. E agora, não, a gente não pode colocar nas mãos do Lisca toda a responsabilidade. Apesar dele assumir como técnico e tal, eu não posso aqui chegar, olha, ele tinha um América na mão, né, jogadores do América. Ele sabia como jogava, os jogadores, uma zaga mais leve, mais rápida, o meio campo que ele sabia a forma de jogar. Mesmo assim ele pediu reforços. Dificilmente um treinador vai assumir um clube na situação que o Vasco se encontra e não vai pedir por reforços. Isso é fato. E torcemos muito por isso, torço muito pelo trabalho do Lisca, né? E o time vai ser, teremos mudança contra o São Paulo. Mudanças, não mudança. Teremos mudanças contra o São Paulo. Ah, Eduardo, sabe quem entra, quem sai? Gente, sinceramente não sei. Eu torço para que o Lisca tenha treinado, encontrado algum tempo ali, posicionamento de jogadores, troca de jogadores, porque o Vasco tem condições de vencer dentro de casa. São Paulo, repito, pode ter 5 desfalques contra o Vasco. Beleza? Então, virando a chavinha aqui. Vamos lá. Vamos falar agora da possível chegada do Osvaldo ao nosso Vasco da Gama. E até mesmo do Pity Martins. A diretoria trabalha em silêncio, né? Agora tem que trabalhar em silêncio e trazer jogadores. Tem que trabalhar em silêncio e apresentar jogadores a nível Vasco. Ó, não tenho condições, eu tenho que abrir o cofre. O Vasco pode pagar sim um jogador de nome, um jogador de mais chegada. Isso tem que fazer parte de um planejamento e de um projeto. Jogadores que cheguem para jogar e colocar o Vasco onde o Vasco possa receber mais dinheiro, receber mais grana. Vai perder 3 milhões na Copa do Brasil, de mão beijada para o São Paulo, jogando dentro de São Januário. É válido isso? É justo isso? Vamos fazer coisas diferentes, gente. Dentro de um projeto existe a questão salarial, que é o maior reforço do Vasco, isso é fato, né? O maior reforço do Vasco. Precisa pagar em dia. Pagando em dia, as coisas ficam mais práticas. Agora eu tenho que pagar em dia e ter resultados. Se eu não estiver tendo resultados, eu dispenso, negocio 2 ou 3 jogadores e trago um jogador que possa jogar. Um grande achado aí foi o Bruno Gomes, jogando junto com o Galarza, que na minha opinião não pode sair do time, que é um dos melhores jogadores do time. Essa é a opinião do Eduardo. Tá certo? Então, Lisca pede reforços, Osvaldo negocia assim com o Vasco, continua em negociação. O Osvaldo chega, dependendo do contrato, gente, eu acho que até vale a pena. É um jogador de lado de campo, de repente até vale a pena. Tá? Agora o Pity Martins,
está no mercado e eu bato nessa tecla, eu trago aqui, ontem, o Hernani está chegando no Rio, mostrou o aeroporto, não sei o que, não falou nada na chegada lá em Recife, na questão do esporte. Gente, deu para entender, o Hernani quer jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, olha só, o Hernani está assinando um contrato por produtividade com o Sport Recife, que não está pagando em dia, não tem grana, está passando por maus bocados. E o Vasco consegue perder uma possível contratação do Hernani para esporte. Pelo amor de Deus, comparar esporte com o Vasco é demais. Vamos lá. Daí o Vasco no mercado da bola, né, e tal, mas o Vasco investe muito agora na base. Eduardo, mas isso é ruim? Não, de maneira nenhuma. O Vasco tem que investir. Ô amigo, você que está falando aí que o Vasco não tem que investir na base, você tá louco da cabeça, tá? O Vasco tem que investir na base, sim. Agora o Vasco precisa dar resposta no profissional, certo? Também. Por quê? Marcelinho, né? Ex-Palmeiras, perdeu o contrato. O Vasco está de olho nesses jogadores, realmente, e que, tá final de contrato com o Inter, Tavares, beleza, então vem pro Vasco. Marcelinho, final de contrato com o Palmeiras, vem pro Vasco. Excelente jogador, de repente chega e joga também no time de cima. Porém, são muitos jogadores jovens no time de cima do Vasco. Isso é fato, não é história. Vocês sabem disso, vocês entendem de futebol. Agora o Vasco precisa urgentemente de reforços. 3 ou 4 reforços com muita, mas muita urgência. O nosso 10 está aí, voando aí no mercado, tô aqui, sou argentino, sei jogar bola. E daí depende muito da diretoria, do que a diretoria tem em mãos, do que a diretoria tem o poder do convencimento. Vem cá, vamos jogar no Vasco, olha o projeto, eu preciso voltar para a primeira divisão, um técnico extremamente promissor no futebol. Agora, eu não tenho como bater no Lisca, ou falar alguma coisa do Lisca com uma semana de trabalho, né? Dificilmente alguém teria essa careta, né? Cara de pau de fazer uma coisa dessa, e sem jogadores que ele, de repente ele pediu e ainda não chegou pro Vasco, para ele. Tá certo, o tempo é muito curto e é ele que está escolhendo os jogadores. É ele que vai discutir esses jogadores, é ele que monta o time. Afinal de contas, o treinador é ele, né? Então, temos que respeitar o trabalho do cara, sim senhor. Não adianta, em uma semana o cara assumiu, na última semana ganhou do Náutico, convenceu, aí perdeu para o São Paulo com 2 falhas da zaga, mas o time ainda conseguiu jogar bem, e contra o Botafogo já não foi muito bem. Não acreditei muito naquela conversa de tomamos um gol ali atrás, mas conseguimos retomar o jogo. Eu acho que não. Acho que o Vasco não conseguiu retomar o jogo contra o Botafogo. O Botafogo entrou com sangue nos olhos, coração na ponta da chuteira, e o Vasco continua ali a 4 pontos do G4. Ou seja, o Vasco na 10ª colocação é complicado para essa Série B. Já o São Paulo, como a gente, antes do jogo contra o Vitória, temos esse confronto aí, que de repente pode ser um divisor de águas. O Vasco joga dentro de São Januário. Pode ser que o Vasco convença, conquiste um grande resultado, e aí você vai falar, caraca, o Lisca conseguiu, o Vasco passou de fase, 2-0, leva para os pênaltis, 3-0 dentro de São Januário. O Vasco já fez história contra o São Paulo, e é nisso que o torcedor precisa acreditar. Até a segunda ordem, amigo, não sei o que, cara, o cara que fala que o Vasco é time pequeno, a pessoa que fala que tentam denegrir a imagem do nosso Vasco, pra mim, cara, assim, não vale muito, sabe? Não ser humano, mas, comparar Vasco com Portuguesa é simplesmente achar, tipo assim, não é Vasco, né? Deve ser torcedor do Flamengo comentando aí. Agora, o São Paulo, só para finalizar aqui, pode ter 5 desfalques contra o Vasco. O time entraria com esses desfalques. Eu fiz uma anotação aqui. Jogaria com Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda, Léo, né, Igor Vinícius, já é um jogador que Rodrigo Nestor também é outro jogador
que veio assim, que não vinha jogando muito. O Benítez vem jogando, o Gabriel Ceará vem jogando, o Wellington não vem jogando tanto, o Rigoni não vem jogando e o Pablo, ou seja, o São Paulo pode ter 5 desfalques para enfrentar o Vasco. Cabe ao Vasco, de repente, dar um nó tático, treinando com treinamentos em segredo, o treinamento do Lisca, e vencer o São Paulo amanhã dentro de São Januário. Beleza, galera? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, seja membro, ajudando o canal a crescer mais e mais. Valeu? Saudações vascaínas.